Olá a todos, como sempre, espero que estejam muito bem. Esta é a minha atualização da situação da frente na guerra na Ucrânia. E hoje precisamos falar principalmente sobre a região de Donetsk, onde o exército russo, durante essas últimas horas, conseguiu realizar alguns avanços bastante interessantes, alguns deles relativamente inesperados, e que podem ter uma incidência bastante importante no que é a frente nas próximas fases. Vamos falar principalmente de zonas das quais já temos falado neste último tempo. Mas antes de entrar de cabeça no vídeo de hoje, gostaria de lembrar que a melhor maneira de apoiar este canal é através da inscrição. Então, se você assiste este canal regularmente, se gosta do conteúdo e ainda não se inscreveu, clicar nesse botão de inscrição seria uma ajuda enorme para mim e para este canal. Vamos direto ao que interessa, que é a frente. Como comentei, vamos nos concentrar mais na região de Donetsk. Primeiro vamos falar sobre o sul de Donetsk e depois vamos comentar sobre a frente de Toretsk. E então, o que foi que aconteceu em Donetsk, no sul de Donetsk, durante essas últimas horas? Em primeiro lugar, o exército russo conseguiu realizar distintos avanços na zona de Komar. Parece que os russos finalmente conseguiram capturar a localidade de Fedorivka, expulsando as forças ucranianas que estavam lá para o norte do rio Mokriali, provavelmente em direção a Komar. Mas também fontes como o Suryak Maps relatam um novo avanço russo dentro de Komar durante as últimas horas. Com isso, vê-se que o exército russo está efetivamente se consolidando bastante bem dentro da localidade de Komar e que conseguiu entrar e continuar avançando nessa localidade a partir do sul. Isso é o que temos visto nos últimos dias, e essa tendência se mantém até agora. Ainda há uma porção importante de Komar sob controle ucraniano, mas os avanços recentes foram bastante profundos, especialmente quando consideramos que estão ocorrendo apenas assaltos diretos. Como mencionamos anteriormente, os russos haviam tentado se aproximar de Komar pelo leste, quando os ataques diretos pelo sul não estavam tendo muito sucesso. Mas depois, vimos a Ucrânia recuperar território após esses ataques russos, já que a Rússia não conseguiu consolidar certos avanços. Eventualmente, vimos como os russos voltaram a se concentrar no sul, e isso tem dado resultados. Eles estão tendo êxito, mas mesmo assim ainda é possível observar que o flanco leste de Komar continua relativamente estável. Os russos conseguiram alguns avanços, mas não atacaram diretamente desde essa direção. Pelo menos é isso que está sendo relatado no momento. Mas também é possível que isso nem seja necessário para os russos, porque o que se vê é que continuam avançando, continuam capturando posições no sul de Komar, e até o momento não estão enfrentando grandes dificuldades. Desde que conseguiram romper e entrar na localidade de Komar em si, vimos que os avanços têm se mantido relativamente constantes. Agora, isso significa que essa situação vai continuar assim até o final da batalha? Não. Como bem sabemos, nunca se pode prever tudo com precisão. Sempre há variáveis que entram em jogo. Mas, de momento, se tudo continuar como está, se a situação na frente continuar como temos observado, então veremos os russos continuando a avançar. A Ucrânia ainda pode estabilizar a zona de Komar. A situação ainda não é crítica, mas estão perdendo território e os russos estão avançando. Esse é o panorama que temos visto nos últimos dias, e tudo indica que, pelo menos por enquanto, essa situação deve continuar, a menos que seja realizada alguma estabilização da linha de contato. Agora precisamos ir um pouco mais para o leste para falar da localidade de Alexivka. Durante essas últimas horas, houve muita discussão sobre Alexivka. Como comentamos anteriormente, foram geolocalizadas várias imagens que confirmavam avanços russos bastante profundos dentro desta localidade. Mas ontem também surgiram diversos relatos afirmando que toda a localidade de Alexivka havia caído sob controle russo. O que comentei naquele momento foi que, pelo menos no meu julgamento, não existiam evidências que comprovassem de maneira definitiva
que os russos haviam capturado toda Alexivka. Mas, mesmo assim, os avanços eram bastante contundentes. Durante estas últimas horas, foi sendo liberada mais informação por parte de diferentes fontes, inclusive o Suryak Maps, e é provável que os russos tenham avançado novamente em Alexivka. E ainda que não tenham capturado toda a localidade, sim, conseguiram conquistar uma parte importante. E as posições ucranianas foram bastante limitadas, estando agora, em sua maioria, nas periferias. Agora, qual é a discussão? Não saberia dizer com certeza se esse avanço ocorreu de fato nas últimas horas, ou se já havia ocorrido ontem, quando surgiram aqueles rumores iniciais. Às vezes, isso acontece. Essas fontes que divulgam as primeiras informações acabam acertando, ou às vezes se antecipam um pouco a informações que depois se confirmam como corretas. Pelo que eu entendo, ainda não há uma captura total de Alexivka, mas sim, a grande maioria da vila, ou dessa pequena cidade, caiu sob controle russo. Então, essa é a situação que está ocorrendo agora, pelo menos de acordo com o que entendo. Mas, mesmo assim, há algo que comentamos ontem e que acho que vale a pena repetir hoje. Surpreende a velocidade com que a Ucrânia perdeu grande parte de Alexivka. Como comentamos anteriormente, esperava-se que a batalha por Alexivka fosse mais complexa. Assaltos diretos, dificuldade para contornar as posições ucranianas. Tudo isso foi dito anteriormente, quando os russos entraram em Alexivka e houve um período de tempo em que os ataques frontais não estavam tendo êxito. E isso poderia ter criado uma situação bastante difícil para quem estivesse tentando avançar ali. Mas, eventualmente, o que se viu foi que, após algumas brechas, os russos avançaram bastante e de maneira bastante profunda também. E acredito que isso pinta um cenário um pouco alarmante. Talvez para a situação, sim, claro, para a situação da defesa ucraniana nessa zona. Porque houve outras batalhas, como por exemplo em Andrivka, que foram um pouco mais complexas. Tudo o que foi essa série de localidades que os russos tiveram que tomar exigiu muito avanço pelos flancos. Os assaltos diretos, em geral, nesta guerra, têm apresentado muitos problemas. E vimos isso, por exemplo, em Sanamik Lifekar, onde os assaltos diretos não tiveram êxito. Foi necessário avançar pelos flancos. E como comentamos, nesta zona de Alexivka, era bastante difícil para os russos avançarem pelos flancos. E isso oferecia à Ucrânia uma possibilidade bastante atraente de defender esse ponto. Mas, pelo que estamos vendo, não conseguiram fazer isso. E até certo ponto, algo semelhante ocorreu na localidade de Komar, ou está ocorrendo ainda, onde se apresenta a mesma situação. Difícil avançar pelos flancos. E vimos, no seu momento, que a Rússia não conseguiu avançar para o leste. Mas talvez isso nem fosse necessário, pois os avanços diretos, os ataques frontais, por assim dizer, estão sendo bem-sucedidos. Estão conseguindo avanços profundos que talvez não fossem esperados. E isso, acredito, é bastante chamativo. Com um par de localidades, obviamente, não se pode falar de uma tendência. Mas, ao menos na minha opinião e pelo que estou vendo em algumas fontes, foi um pouco inesperado o ritmo de avanço nessas duas localidades. Komar não me chama tanto a atenção, mas Alexivka sim, porque pensei que seria uma batalha muito mais longa. Isso também estava sendo comentado em vários lugares, mas ao que tudo indica, esse não foi o caso. E as razões para isso? Bem, encontrar essas razões é o que considero mais interessante, porque, como comentei, estava tudo preparado para que a Ucrânia quisesse manter aquele ponto defensivo. Mas ou não quiseram ou não conseguiram fazê-lo. Imagino que, com o tempo, vamos obtendo essas respostas. Deixando de lado toda essa zona ao sul de Donetsk, passamos ao que é a frente de Toretsk, porque nas últimas horas foi relatada uma série de avanços bastante chamativos. Em primeiro lugar, ao norte de Toretsk, o exército russo conseguiu capturar cerca de 8 km² entre Dilivka, Kurdimivka e Osserenivka.
Esses são avanços que foram relatados por meio de imagens geolocalizadas. Algo semelhante ocorreu um pouco mais perto de Toretsk, onde também foram geolocalizadas diversas imagens do exército russo avançando ao longo de outros desses terricones. Para quem não se lembra, os terricones são uma espécie de montes de resíduos industriais que estão praticamente por toda Toretsk. Há cerca de 10, talvez mais de 10, com certeza. E o que temos comentado ao longo da Batalha de Toretsk é que esses terricones acabam sendo fundamentais para consolidar posições. Oferecem uma espécie de cobertura e também posições elevadas, que se tornam muito importantes nessas batalhas. E este terricon em questão segue a mesma lógica. O que me chama a atenção é que fontes como Ziak Maps relatam que esse último avanço está desencadeando, ou que junto com esse novo avanço russo estão sendo observadas certas retiradas ucranianas das posições que ainda mantém na cidade de Toretsk. E aqui é onde devemos lembrar do que ocorreu no início deste ano em Toretsk. Os russos praticamente tinham assegurado toda a cidade, mas se descuidaram, rotacionaram algumas tropas, não asseguraram os flancos, e, eventualmente, o exército ucraniano conseguiu aproveitar toda essa situação para entrar novamente em Toretsk e prolongar a batalha. Isso foi um revés bastante duro para os russos, e já vamos comentar por que isso poderia se repetir. Se os russos completarem a captura das zonas que ainda estão sob controle ucraniano em Toretsk. Sim, obviamente isso pode ocorrer, mas torna-se muito menos provável, considerando o que tem ocorrido nos últimos meses. No fim das contas, falamos do novo flanco que os russos abriram ao sul de Kostiantynivka. Aqui, por causa do meu mapa, é difícil fazer a comparação, mas recordemos que anteriormente essa frente estava por Arkhangelsk, por Varanilivka e Botiany Druhe, até um pouco mais atrás. Ou seja, os russos ao sul de Kostiantynivka avançaram bastante. São vários quilômetros quadrados, várias localidades, e aproximaram muito à frente de Kostiantynivka e de Toretsk. E se há algo que mencionamos aqui desde o início de tudo isso, é que havia certos objetivos de curto prazo, um objetivo de médio prazo e um de longo prazo. O de longo prazo era chegar a Kostiantynivka, isso era bastante evidente, mas também se falava, a médio prazo, de avançar pelos flancos de Toretsk. E efetivamente, os russos tiveram muito êxito nisso. A captura de localidades como Romanivka, como Stary Mykolaivka, como Soria, como Suwałka, permitiu aos russos se aproximarem bastante do flanco ucraniano. As batalhas por zonas como Yablivka, por Oleksandro-Kalinov e as posições que os russos mantêm agora permitem que eles exerçam muita pressão contra as tropas ucranianas que ainda se mantêm nesse setor. Basta ver as rotas que passam por ali. Passam muito perto das linhas russas, e é muito provável que os drones FPV russos já possam atacar quase todas, ou grande parte, das diferentes rotas de abastecimento que fornecem recursos às forças ucranianas nessa zona próxima a Toretsk. De fato, basta olhar o mapa. Este último avanço ao longo desse terricon, que como comentamos pode ser muito importante no controle de toda essa zona, somado às posições russas, cria uma espécie de semicírculo. Mas também devemos lembrar que, na retaguarda, o exército ucraniano possui uma espécie de estagnação, que acaba complicando ainda mais todas as suas diferentes linhas, que se o exército ucraniano está, por assim dizer, cercado pelas posições russas. E esse bloqueio por trás limita bastante a largura das rotas, pelas quais se pode entrar e sair deste setor. Por isso, a situação pode ficar bastante difícil, e pode ser que comecem a ocorrer diferentes retiradas, somadas às retiradas mais diretas da localidade de Toretsk, conforme relatado por fontes como Surya Maps. E tudo isso seria fundamental para o restante da frente de Konstantinivka, como mencionamos ao longo de todo este tempo.
Constantinivka está sendo pressionada a partir de 3 direções. Pelo sul, ao longo de todo esse eixo sobre o qual tanto falamos, desde Toretsk e desde Chassiv Yar. Sobre este avanço vindo do sul, já dissemos tudo o que havia para dizer. É uma frente onde os invasores russos estão tendo bastante sucesso e onde ainda mantém a iniciativa. E é justamente em Chassiv Yar e Toretsk que o exército ucraniano conseguiu montar uma defesa bastante competente. Uma defesa que resistiu bastante. Uma defesa que inclusive reiniciou batalhas, como foi o caso do que ocorreu em Toretsk. Mas com este novo panorama, com o colapso dos flancos, com possíveis retiradas, com forças que podem estar bastante comprometidas em tudo o que diz respeito a suprimentos e rotas logísticas, pode ser que tudo isso acabe destravando um pouco a frente de Toretsk para os russos, permitindo que avancem novamente em direção a Constantinivka a partir desse setor. E isso adicionaria um grau extra de complexidade à defesa, que não só precisa conter os avanços russos vindos do sul de Constantinivka, e que, até agora, não tem conseguido conter, mas que também, talvez, terão de lidar com todo o impulso vindo desde Toretsk. E assim, algo que comentamos há muitos meses. E tudo isso mostra como, de fato, Constantinivka se consolida como o grande objetivo russo neste próximo período, e como o cenário daqui é, provavelmente, a batalha mais importante que está sendo travada neste momento na linha de frente. Devemos lembrar aqui que Constantinivka é um ponto absolutamente fundamental para a defesa ucraniana do restante da região de Donetsk. Também devemos lembrar que Constantinivka vem sendo bombardeada há bastante tempo pelos russos. Isso não é nenhuma novidade. Tem sido um objetivo extremamente importante. E agora, os russos estão relativamente próximos, e a Ucrânia terá que organizar sua defesa. Porque, se não conseguir responder adequadamente aos diferentes ataques russos, então poderá enfrentar um problema bastante sério. Dito tudo isso, espera-se que a batalha por Constantinivka seja uma batalha bastante dura. Como já comentamos, o exército ucraniano está resistindo bem em Chassiv Yar, estava resistindo bem em Toretsk, e agora está perdendo terreno no sul. Mas será preciso ver como as forças ucranianas vão se preparar para essa possível batalha, que tudo indica ocorrerá de forma mais direta nos próximos meses. Obviamente, nunca se sabe. Por exemplo, a batalha por Pokrovsk também esteve muito perto de começar, mas eventualmente a Ucrânia conseguiu deter os russos, que estavam avançando em um ritmo simplesmente impressionante, e algo semelhante pode acontecer em Constantinivka. Mas, por hora, o cenário é preocupante. E já encerrando o vídeo de hoje, queria comentar algumas coisas. Ao longo de todo o mês de maio, comentamos aqui que o ritmo de avanço por parte do exército russo estava se acelerando. E isso não é novidade alguma. Quem me acompanha sabe exatamente o que temos dito. Mas o que quero comentar agora é que em junho esse ritmo também aumentou. Já em junho, os russos avançaram aproximadamente 300 quilômetros quadrados. A Ucrânia, cerca de 15 ou 20 quilômetros quadrados, se não estou enganado. Os russos conseguiram avançar muito ao sul de Constantinivka, mas também avançaram bastante na região de Sumy. E o ritmo de avanço é significativo. O que eles conseguiram nestes primeiros 11 dias do mês é praticamente o mesmo que avançaram em meses como janeiro. Um ritmo realmente bastante acelerado. E já havíamos comentado que isso iria ocorrer com base no que diziam fontes ucranianas como a Deep State UA, que monitora a quantidade de combates registrados na linha de frente. Elas haviam relatado um aumento drástico dos confrontos ao longo do mês de maio. Supostamente, no início do ano, houve algumas rotações dentro do exército russo. E, eventualmente, quando aumentam os ataques, até certo ponto, aumentam também os avanços. E é isso o que aconteceu. E tudo indica que essa tendência continuará, ou até se intensificará. Mas junho, assim como maio em seu momento,
se projeta como o mês que terá a maior quantidade de avanços até agora no ano. E aqui devemos prestar muita atenção ao que pode ocorrer em Sumi e ao que pode ocorrer em Constante Nívica. Mas isso já comentamos bastante, por isso não vamos gastar mais tempo falando disso hoje. E com isso eu me despeço. Muito obrigado por assistir, espero que nos vejamos amanhã.